Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. Episódio de Natal, hã? Então é Natal? E aí, senhores, como é que estão? Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz para você. Se você está assistindo esse vídeo, um bom Natal para você. E o tema, né, desse nosso episódio é Então é Natal. Oh, que beleza, né? Porque a gente estava, antes de entrar aqui, nós estávamos discutindo da alegria que é o Natal, onde as pessoas esquecem, pelo menos em um período do ano, que são ruins, né? Todo mundo tem um pouco de ruindade, mas todo mundo esquece. Vamos fazer bondade, vamos dar marmita para o mendigo, uma blusa para o menino que está passando frio, vamos aturar aquele tio chato, aquela avó inconsequente. Então, o Natal é o período onde todo mundo vira santo, né? É, É pra ver ou Então, pra comer, né? Tem o tio do pavê? aquele. Esse é o melhor, né? Então, assim, a gente trouxe esse tema porque o Natal é algo óbvio, né? Para quem é cristão, uma data importante. Para quem não é, é um simples feriado. Mas tem os protocolos sociais que muitas vezes nos levam a sair do eixo, né? Pois O amigo é. secreto em família, né? Onde todas as brigas da família somem por 45 minutos. 45 minutos, porque muitas vezes o que acaba acontecendo? Você acaba se conectando com as pessoas que tá, muitas vezes no decorrer do ano você trocou mensagem no grupo da família e tudo mais e não viu. Que até essa questão da interação humana, a gente sabe que ela está ficando cada vez mais rarefeita. Então a pessoa ela manda um e aí, tudo bem? Manda uma mensagem de bom dia, que Deus te abençoe, flores e tudo mais no grupo da família. E muitas vezes fica nisso somente. E nessa época as pessoas acabam se encontrando. Às vezes aquelas rixas do passado, elas tomam forma. Às vezes você vai olhar para a pessoa e falar: Nossa, como está diferente. Sim, principalmente quem está no movimento do autoconhecimento vai perceber uma grande diferença nas pessoas, porque tem as que estão fazendo a sua jornada e tem aquelas pessoas que estão seguindo a vida de forma normal. E, de novo, como sempre, está tudo bem, cada um dentro do seu, cada um no seu quadrado. Agora, quando se junta, às vezes essas diferenças vão ficar latentes. Às vezes a brincadeira do é para ver ou para comer, você antes achava divertido, agora talvez você vai achar, falar, nossa e tal. Enfim, muitas coisas acabam mudando porque a sua perspectiva muda. Ah, e se, na minha família não tem o tio do pavê, será que ele não é você? Então, a gente precisa ficar atento. E a gente exercitar este movimento, porque sempre lembrando, a família onde nós nascemos é onde a gente tem uma grande oportunidade de evolução. Então, se quando você encontra aquela prima, aquela tia, aquele tio, aquela tia-avó que já está com seus 80, e aí tá naquela vibe Silvio Santos, fala o que quiser, ou Dercy Gonçalves, fala o que quiser, não tenho mais filtro porque eu não devo mais nada para ninguém. E aquilo te incomoda? Opa, por que está te incomodando? Querendo ou não, essa tia-avó, se ainda tiver em sã consciência, é a hora de aproveitar e questionar essa tia-avó. Entender um pouco mais da história. Aprofundar um pouquinho mais na tua origem. Para entender, inclusive, quais os padrões de comportamento que tu repete ou não. Que querendo ou não, nós, aqui nós estamos naquela fase que os avós já não estão mais, né? Os tios avós já não estão mais. Já tem um que outro tio que também já foi. Então, aproveitar, inclusive, esses momentos para quê? Para pegar a tia mais velha. Ih, peraí, tia, vem cá. Conta aí um pouco, o que é que aconteceu, né?
O que é que tu sabe da história? Porque às vezes é aproveitar esse momento para, peraí, o que que eu vou tirar de útil aqui, né? Que é aquela coisa, é aquele tio que bebe, é aquele primo que se perdeu na vida. Tem ali algumas pessoas que tu convive por quê? Porque, cara, família é de origem. Porque não tem mais tanta ligação, não tem mais ideia que bate, não tem mais troca, não tem mais aquela aproximação onde tu tem um ombro amigo, uma parceria para abrir ali os teus problemas, para confessar alguma coisa. Né? Porque na correria do ano, na correria do dia a dia, a gente acaba aqui, a gente cria algumas amizades que acabam se tornando muito mais próximas do que a nossa família de origem. Mas daí, mas aí é aproveitar essa época para quê? Para se juntar com essa família de origem, para entender até melhor as nossas próprias origens e os nossos padrões, as nossas queixas, assim dizer, né? O que nos incomoda no dia a dia, o que está realmente ligado a nós individualmente e o que está ligado ao nosso sistema. Sim. Assim, se a gente para olhar, eu venho de uma família que se unia sempre para o Natal, e eu sei o quanto é pesado também para certas pessoas, não tiro a dificuldade disso. Porque se relacionar não é fácil. Se relacionar com pessoas externas é difícil, imagina com pessoas do próprio sistema, né, te julgam, que sabem tuas vulnerabilidades, que te comparam, né? Então, assim, óbvio, que o que a gente fala aqui é que se você for passar com a tua família, passe com outro olhar, né? Não só com olhar de queixo, olhar de reclamação. É aprender a ver o ambiente, aprender a analisar o ambiente e as pessoas. É um momento maravilhoso para você sentar, olhar e falar: caramba, aquele tio do pavê agora tá virando eu. Porque eu que estou fazendo essa porcaria dessa piada e eu não percebi. Tava inventando padrão. Olha, eu não percebi. Meu pai todo ano dá vexame bebendo. Cara, eu tô bebendo também, tô chegando nesse nível. Será que eu vou repetir esse padrão? Então, sabe, você começa a ver cada um dos seus familiares e cada um deles vão denunciar algo. E muito desse algo vai estar em você, porque você faz parte desse sistema, está no teu DNA. Então, é a oportunidade de você olhar, não com um tom crítico, não com um tom de julgamento, mas com um tom de aprendizado. Você fala: caramba, agora tudo que está acontecendo aqui eu tenho. Então, se me incomoda, então eu posso mudar. Eu não quero o padrão daquele, eu não quero o padrão desse, eu estou seguindo aquele padrão ali, eu vou fazer diferente. Então, essa é a oportunidade. Porque se você entrar com a mesma visão de sempre, de chegar, vou fazer só o social e vou embora logo, porque eu não tenho paciência, você perde a oportunidade de ver pequenos detalhes que podem ser importantes para mudar o teu caminho, tua jornada e tua vida. Fantástico isso, Anderson, porque é de uma riqueza muito grande. E hoje também tem aquela questão que as pessoas elas se encontram e a maioria delas fica cada um com o seu celular, vendo o que está rolando, que cada um está postando nas redes, se o peru está na mesa ou se o peru não está na mesa, se está isso, se não está aquilo, e não está vivenciando aquele momento. Então, este ponto da gente pegar essa tia-avó ou aquele tio que esteja lúcido, que consiga trazer esse conhecimento, então isso pode ser de uma riqueza muito grande para você, porque é aquela pessoa que vivenciou aquela realidade. Óbvio, sempre vai ter a perspectiva dela, mas diante de ter uma perspectiva a não ter nenhuma, eu penso que tem uma riqueza muito grande. Eu tenho a benção de ter a minha avó, que ela tem 99 anos, viva. Então, eu procuro sempre que possível estar com ela. A lucidez dela é 100%? Não é. Mas nos momentos em que ela tá, você percebe que ela está mais lúcida, eu aproveito que são momentos para perguntar como eram as coisas. Porque toda família passou por sua questão, toda família passou por sua dificuldade,
E principalmente no passado, era muito comum, quando tinha algo muito complicado, de querer encobrir, de querer excluir. Ah, não vamos falar a respeito disso. Então, na minha história, muitas das informações, por exemplo, do meu avô paterno, eram informações onde eu não tinha esse conhecimento. E eu, quando comecei essa minha jornada de autoconhecimento e mais fortemente dentro da parte sistêmica, que eu comecei sim a questionar e comecei a ter mais informações. A família do meu avô materno também era uma família onde a gente tinha pouca informação. Eu tinha mais ali o contato com os meus tios, mas eles não falavam muito do pai, por questões deles, e a gente, por criança, perguntava uma, duas, três vezes, o pessoal não falava, não era uma pessoa presente no nosso, né, no nosso cotidiano, nos eventos, então você acabava não tendo informações, então você tinha contato ali com os tios, mas por não ter o conhecimento, você entra nesse ciclo normal que a gente falou, fica ali, conversa, blá, 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 só que você não se aprofunda. Então, não é porque, lógico, para você chegar lá fazer né, um inquérito e querer escarafunchar todos os detalhes da família. Não é esse o ponto. É você aproveitar este momento, que ele pode ser de uma riqueza muito grande, se for do seu interesse, para você fazer algumas perguntas. Da perspectiva de quem era mais velho, porque por estarmos vivenciando numa posição de criança, ou talvez nem tínhamos nascido em determinada situação que ocorreu, a gente não vai ter a referência, ou mesmo vai ter a referência da criança. Então, quando você pergunta do adulto, como que foi, se é um adulto que de repente estava presente naquele momento, poxa, como que foi determinada situação que ocorreu na nossa família? Como que foi isso? Você lembra? Você não lembra? Sabe? Então, você começar a aproveitar do conhecimento, da experiência de vida tão rico dessas pessoas, que já viveram muitas vezes o dobro do que você viveu, que é uma outra realidade. Então, aproveitar esse momento, que ele pode ser muito rico. E uma das coisas que as pessoas mais velhas se sentem supervalorizadas, quando elas podem participar da conversa, quando você pergunta, quando você os inclui na conversa. Porque às vezes fica, minha avó é chata, minha avó é isso, minha avó é aquilo. Tá, sua avó é chata, ou você que até hoje, como uma criança, ainda não aceita o limite que ela impunha para você? Então, são essas reflexões que a gente tem que trazer, que é o que a gente vai buscar dentro deste evento familiar, pensar a respeito. Sim. Assim, bom, quando a gente olha para, segundo você trouxe, não, a família esconde muita informação. Esconde, principalmente os mais antigos. Porque tudo aquilo que envergonha ou tudo aquilo que mostra uma fragilidade não deve ser mostrado. Isso na visão deles, tá? Eu falo por experiência própria. Na parte da minha mãe, eu conheço toda a história. Minha avó, minha mãe nunca negaram de contar o que aconteceu, minha bisavó, né? Mas na parte do meu pai, sempre foi muito obscuro. Eu só sei até a parte do meu avô. Para trás do meu avô e da minha avó, eu não sei nem quem são as pessoas. Tanto que, através de um movimento de concentração, aliás, de um exercício sistêmico, me veio a necessidade de buscar um pouco de informação na minha família. Eu encontrei um tio morto, que nem meu pai sabia, que faleceu com 9 dias de vida. Nem o meu pai sabia. Eu encontrei um atestado de óbito assim. Caramba, com o nome do meu avô. Eu falei, mas meu avô não estava morto nesse período? Aí quando eu fui olhar, era irmão do meu pai. E meu pai, nem o meu pai sabia. Ele sabia que teve um irmão, mas ele não sabia da onde veio esse assim, não, ninguém falava nisso. E eu trouxe e eu tive que pedir para ele incluir. Falei, inclui, teu irmão. Então, assim, essa complexidade, principalmente dos mais antigos, porque pelo menos a família do meu pai prezava aquela família doriana, aquela família que sempre se reunia todo Natal, todo Ano Novo.
E não é, e quando eu era criança era tudo muito simples, tudo muito legal, tudo muito maneiro. Todos os tios lá, todos os primos bagunça. Só que você vai crescendo, você vai vendo o sacrifício que cada um faz para manter um padrão. Um padrão de encontro familiar. Cada um faz um sacrifício porque muitos não queriam estar ali, muitos queriam estar fazendo coisas novas, mas se prendem a um padrão. E a convivência, quando você começa a ficar maior, você começa a prestar atenção, você vê que as pessoas se suportam. Elas não se, elas não se curtem. Não é aquele momento que as pessoas conversam, que as pessoas celebram. Elas se aturam por um período. E aí eu falo, eu pergunto, né? Entendemos que a família é a base importante, mas até que ponto você é obrigado a participar de algo onde você não se sente bem? E tudo bem não se sentir bem, tudo bem, né? O que nós estamos falando aqui é para você não ser uma vítima. Não chegar, ai, porque eu não vou mais, porque meu avô, eu não vou. Não, tudo bem, eles são assim. Eles são assim. Eu não me encaixo naquele padrão. Então, eu tenho que me obrigar a seguir aquele padrão, ou eu posso, ou eu tenho essa autorização para sair desse padrão e seguir um Natal que eu goste. Eu jogo aí, joguei a bola. E, Anderson, aí entra exatamente no ponto D. Uma coisa é tu entender que não é o teu padrão, pedir licença e sair. Outra coisa é, porque aqueles lá, com aqueles problemas lá, eu não quero mais e eu vou sair. Cara, se tu jogar a culpa dos problemas para eles e tu achar que tu é o ser superior, o santo da casa, que vai sair para não olhar para esses problemas, criatura, sinto muito em te dizer, mas tu vai carregar tudo junto. Eu achei que o Rogério ia falar alecrim dourado, como ele sempre fala. Alecrim dourado. Ah, esqueci. Por- Então, porque esse vamos seguir essa linha do alecrim dourado. Tá bom, você tomou consciência, você fez o seu trabalho de autoconhecimento, passou, iluminou vários pontos obscuros seu. Aí você chega e você não consegue tolerar a sua família. Lógico, de novo, a gente vai esclarecer aqui, a gente não está falando de questões extremas, tá? A gente está falando aqui, vamos falar assim, vamos falar a fatia média, que é a maior fatia do todo. Então, a gente está falando do quê? De você, por ter feito um pouco, ter caminhado um pouco mais, você não conseguir tolerar. Opa, mas peraí, você é a pessoa que mais tem consciência nesse meio, vamos seguir, né? Já que você é o alecrim dourado, você é o que mais tem consciência nesse meio e não consegue minimamente aceitar. Então, se você fizer o movimento que o Roger falou de excluir, que ele disse, sinto muito te dizer, ali na esquina isso tudo vai te encontrar ali na frente porque você ainda não conseguiu fazer. Ou seja, se é doloroso a esse nível, será que não tem algum ponto? E é natural, porque a gente se casa, a gente cria a nossa família, o nosso movimento, então também já tem a soma de mais um sistema. Então, muitas vezes, a pessoa divide. Ah, o Natal vai ser na família da minha parceira, o Réveillon vai ser na minha família, no ano seguinte troca para dar essa mescla. Legal, é uma forma, é um modus operandi interessante. No meu funciona assim, e tá tudo bem. Agora, sim, tem aquelas pessoas que você se identifica muito mais e tem aquelas pessoas que você se identifica menos. Também é muito natural. O que a gente está falando aqui é exatamente ainda qual o ponto que você ainda não conseguiu captar isso que o Anderson falou. Olha que sensacional. Se você tem a oportunidade de bater um papo a respeito disso quando você tem essa descoberta, porque muito provavelmente na família, né, na camada dos pais, do pai e dos tios do Anderson, estavam todos fora do lugar, porque ninguém sabia que tinha mais um irmão ali perdido.
perdido, excluído, enfim, que não ficou. Então, olha a desordem que gera. Então, quando você senta e você começa, até para ficar fácil para quem não, para quem, porque assim, para nós que somos consteladores, né, estudamos bastante a visão sistêmica, as pessoas às vezes não conhecem, e falam, nossa, por que eles estão falando? Sabe como você vai conseguir identificar? Perceba repetição de padrão. Aquele tio que sempre bebeu pra caramba e tal, não sei o que, tem um filho, o filho é aquele que também hoje tá bebendo pra caramba na festa. É uma repetição de padrão. Aquela tia que casou, se divorciou jovem, aí teve que cuidar dos filhos sozinho, ela tem uma filha que também se divorciou jovem e está cuidando dos filhos sozinho. Então procure repetição de padrão. É aí que vai estar a diferença. Então você não precisa pegar um livro de Bert e chegar lá com todo o conteúdo. Cara, movimento simples. Procura identificar onde que está a repetição de padrão. Você Às vezes, talvez, muito provável, vai identificar uma repetição de padrão sua. Por exemplo, será que a sua parceira ou o seu parceiro não reflete a história dos seus pais? e às vezes também o padrão não é nem assim tão direcionado, né, do pai para o filho. Às vezes é aquela coisa do é o tio que não casou, é o tio solteirão que ainda mora com a avó. E cara, quando tu vê, tu é o solteirão que tá morando com a mãe ainda. Ou é o teu irmão, o solteirão dos primos que não casou e que tá morando ainda com a tua mãe. Então, é realmente ter esse olhar. Quais são os padrões que se repetem? Daqui a pouco é a tia-avó, que é a solteirona, e a tua prima, que não tem nada, né? Que acaba sendo no outro galho da família, vamos dizer assim, né? Da árvore genealógica, que acaba repetindo o padrão da tia-avó. Porque o olhar de cima para baixo às vezes é fácil, né? É fácil tu olhar para teu pai, olhar para tua mãe e ver quais são os padrões que eles seguem e ver o que tu repete. Mas o que tu repete que não é do teu pai e não é da tua mãe? Que daqui a pouco teu pai e a tua mãe quebraram um pouco desse padrão do vô e da avó, mas quem repete é o tio. E tu tá repetindo o padrão do tio, que tá repetindo o padrão do vô, né? E esses momentos, família, é a hora boa para olhar para isso. E aí também, Robson, trouxe a questão, né, de... Tu trouxe antes, tu tava falando, e aí me veio a ideia, o insight de o quanto nós, como os netos, a gente não vê a situação com o olhar da criança. E o tio ou o avô, a avó, a tia-avó, eles vão contar essa mesma história que tu lembra da tua visão lá de criança, eles vão contar a história da visão de adulto. E o adulto ele consegue separar algumas coisas que a criança, por amor, aquele amor incondicional, não separa. Então tem alguns acontecimentos que a criança vai guardar aquela emoção que normal vai ser ou um amor extremo ou uma mágoa extrema, que o adulto vai contar e aí tu vai ouvir, tu vai dizer, tá, era só isso. Sim. E a gente, o que eu vejo também muito é aquele, aquela reunião onde todos são dependentes de um matriarca, uma matriarca, um patriarca. Então você vê, né? Muitas vezes a pessoa é como se fosse um adulto e diversas crianças.
Não importa se tem 40, 50, 60, não interessa. Todos eles vão se reunir sempre devido à necessidade de estar próximo do pilar mais alto. E aí você vê que quando esse pilar mais alto se vai, todos se perdem. Todos se perdem. É como se o Natal fosse algo onde tivesse todo mundo que ir lá e agradar o avô, a avó, porque isso, porque aquilo. E aí quando o avô se vai, ninguém faz mais nada. Morre. Como se ninguém soubesse fazer. Como se a única pessoa que fosse responsável pela reunião fosse o avô, a avó, né? O mais velho. Então, assim, as pessoas ficam nesse padrão dependência de um. Só que muitas vezes esse um, ele exige a reunião não é porque ele é o maioral, porque ele é o mais velho, porque ele exige um padrão. Às vezes é a forma que ele encontra de ver a família toda reunida novamente. Uma forma dele olhar e falar assim, tá aqui, todos estão aqui. Não é uma obrigação, mas eu trago, né, uma forma de doar um pouco mais, porque o mais velho sempre doa para os mais novos, né? Quem veio antes doa para quem vem depois. Uma forma de doar um pouco mais de amor, carinho. Só que as pessoas em volta muitas vezes não entendem. E como a gente trouxe aqui anteriormente, reclamam. Ah, tem que ir lá. Ah, porque eu vou. Ah, porque é o pai. Ah, cara, você já parou para perguntar para esse pra matriarca, o patriarca, se você pode não ir esse ano? Já chegou a conversar essa possibilidade? Já chegou a falar assim, olha, esse ano eu gostaria de fazer algo diferente? Provavelmente essa pessoa não olha para você e vai falar assim, ah, você está expulso da família. Agora você não pertence mais a essa família, vai embora. Ali é uma forma, é como ele sempre conheceu, como ele sempre agiu. Porque se ele fez isso é porque ele, como pai, reuniu os filhos, e agora, como pai, reúne os filhos e os netos. E aí ele, como pai, reúne filho, netos e bisnetos. Porque é um padrão de amor que ele reconheceu, um padrão que ele conheceu, que para ele o Natal é essa reunião. E assim, se você vê que para você não tá legal, para você não faz sentido, pô, chega e pergunta. Olha, esse ano eu vou fazer diferente. Obrigado, maravilhoso, é sempre bom passar aqui, agradeço por tudo, mas esse ano eu vou fazer com a minha família. Pronto, ninguém vai crucificar você por isso. E você também não vai sair do seu sistema. Até porque você vai dar um passo à frente dos outros. Porque quando esse pilar maior for embora, você vai ter um destino, você vai conseguir continuar o seu rito, o seu novo padrão. Os outros vão ficar batendo cabeça perdidos, entende? Então, assim, temos que olhar isso, porque existe essa dependência no Natal. Né? Existe essa necessidade de estar sempre reunido com aquele que é o mais velho. E aí depois, quando ele se vai, todos, cada um vai para um lado e fica perdido. Tem pessoas que nem comemoram mais. Tem pessoas que parece que perdem até a graça. E querendo ou não, mudou o padrão, né? Não sei como é que é aí com vocês, mas aqui no interior, as famílias antigamente era aquela coisa, era aquela meia dúzia de irmão, né? Era, aí tinha lá, cada, cada, cada avô e vó juntava lá suas meia dúzia de filho, quando não era uma dúzia inteira, aí juntava os 40 80 primos e fazia uma mega festa. Só que hoje em dia, hoje em dia as famílias acabam no, é um irmão, né? São no máximo dois, quando muito três filhos. E aí o que o Anderson trouxe, né? O matriarca, o patriarca lá, né? O mais velho já faleceu, os irmãos começaram a virar avós, só que é um neto, dois filhos. Antes juntava 20 30 40 e aí agora junta cinco, seis.
Quando muito, 8. Acaba, tá nessa mudança de padrão. E aí, como é que fica? Como é que fica para quem estava acostumado a reunir 40? Peraí, pô, reunir a 40 agora é só 8. Cara, mas foi uma escolha ser 8. Foi uma escolha tua não fazer 6 filhos e fazer 2. Então, é entender isso. É entender que as coisas mudam. É entender que alguns padrões podem ser quebrados ou podem ser ajustados. E precisam ser ajustados. Porque senão tu fica naquela repetição. E aí isso vai pesar. Isso vai apertar o peito. Isso vai trazer angústia, medo, sei lá eu qual emoção. E aí precisa parar e olhar para isso, né? O que é que tu pode fazer de diferente? Realmente precisa juntar a família toda? Ou dá para reunir meia dúzia de amigos? Realmente precisa ir para casa da mãe? Precisa ir para casa da avó? Ou pode ir para, sei lá, para serra, para praia, para alugar um Airbnb com a galera? Porque tudo depende do seu combinado, do que é legal. Então, assim, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que. Não, o que a gente está dizendo aqui, a gente está abrindo Não. diversas opções para O que a gente que. sempre fala é que tem que nada, né, Não Robson? Tu tem que é o nada, não vamos tem que falar isso. nada. Se a sua família funciona no padrão onde tem um patriarca, uma matriarca que ainda está vivo, já está na sua casa dos 80, 90 anos, está vivo e gosta de fazer um movimento para conectar todos eles, legal. Entenda o que a gente está procurando dizer. Entenda como que é para você estar nesse meio. Se é um peso, como o Roger falou agora, é um peso, é difícil e tal, não sei o quê. Pô, por quê? Primeiro ponto é esse, é porque não é ignorar o fato. Uhum. Porque se você ignorar o fato, foi o que a gente falou um pouco antes. Ele vai te encontrar ali na frente. O ponto é, porque se essa pessoa está viva, pode ser um momento de muita riqueza, porque é graças à vida daquela pessoa que tudo deu certo e você está aí vivo hoje. Então, será que se é uma pessoa que você não tem muito contato e a oportunidade de estar com ela nesse almoço ou nesse jantar, uma vez por ano, não seria até um movimento de agradecer por tudo que essa pessoa passou e ainda está passando porque está viva? E a vida chegou até você e você vai fazer algo de muito diferente com isso? Ah, mas eu tenho que fazer isso? Não, de novo, não tem. Eu estou procurando trazer para você uma outra perspectiva de algo que você, talvez quando essa pessoa não estiver mais presente, você vai falar, putz, se eu tivesse ido aquele ano, se eu tivesse ido só mais uma vez. Então, é essa reflexão que a gente está trazendo. Porque você está na sua meia-idade. Você, então, tem mais aí, mais 40, 50 anos de vida para você fazer o seu movimento. Então, o quanto você não está utilizando, entre aspas, a desculpa para não estar presente e honrar de onde você veio? É isso aí. Então, quando a gente traz essas vertentes, é justamente para gerar esse desconforto. Você está fugindo de estar aonde te trouxe a origem da vida? Ou porque para você é tão difícil que você qualquer motivo é um motivo para você não estar presente? Então, sim, você tem algo muito importante para olhar. Tudo bem se não quiser olhar agora, ali na frente vai te encontrar. Talvez com o comportamento do seu filho. Talvez com o comportamento do seu neto. Então, será que não é mais legal olhar para isso agora? Ah, Vai lá, tio Alisson. Robson, mas eu não quero ter filho. Eu sou pai de pet.
Seu pet vai te mostrar isso. Pode ficar tranquilo. Porque o pet, ele se conecta com seu tutor. E ele, quando você coloca um pet seu no lugar de filho, você primeiro, você não está respeitando um ser, seja um cachorro, seja um gato, você não está respeitando a origem dele. Então você está colocando ele numa posição humana. E quando você fizer isso, você está colocando um peso gigantesco em cima do seu animal. Onde você, por achar que está fazendo uma grande coisa, você está ferrando com a vida dele. Porque ele vai refletir todas as questões do seu sistema. Porque ele também, da mesma forma como a criança faz, por amor cego, ele vai querer salvar você. Então, muitas vezes, o seu pet vai refletir as dores do seu sistema, que você não teve a coragem de olhar para isso. E vale salientar que nos dias atuais as doenças de pet estão aumentando exponencialmente, né? Antigamente, ah, não tinha cachorro com problema de câncer, de tumor, tinha, mas né, numa quantidade muito menor. E é exatamente isso que o Robson trouxe, né? Esses animais, eles, por amor, entram em sofrimento e apresentam doenças e queixas que antigamente os animais não apresentavam. Porque, como o Robson trouxe, eles estão saindo do lugar deles. Vou trazer uma outra coisa, que assim, né? O Natal é onde todo mundo esquece. Esquece não. Natal é onde todo mundo acha que se eu fizer uma boa ação agora, eu tô perdoado o resto do ano. Até mesmo quem vai na casa da família somente para aturar os tios, a avó. Ah, eu só vou, mas para aturar porque é a minha boa ação do ano. Entenda que boa ação tem que ser o ano todo. Já começa por aí, né? Ser uma pessoa correta, ser uma pessoa boa, tem que ser o ano todo. Errar todo mundo erra, falhar todo mundo falha, mas o básico tem que ser feito o ano todo, a vida inteira. Não é um único dia. Não adianta você ficar ignorando a tua avó, ela te ligando e você desligando, ela falando, assim, como eu falo, tudo vai depender, tá? Não é como o Robson falou. Existem suas exceções, mas a gente está falando da média. Aí vem as pessoas te procurar e você ignorar, maltratar ou usar das pessoas da tua família ou das pessoas. E aí chega no final do ano, você para lá no Instagram e coloca: Estou aqui, ó, Natal em família, com a vovó que eu amo, ai, com o titio, com minha priminha que eu adoro. E aí, não adianta de nada. Não é esse ano que vai. É melhor você nem ir. Vou ser bem sincero. Se for para ir para nessa posição de arrogância, eu estou indo por caridade, nem vai. Porque às vezes o Natal fica um lixo porque você tá estragando o Natal. Você chega e azeda. Porque você está numa posição tão arrogante. Ah, eu vou por caridade. Migão, então nem vai, nem aparece. Porque se a família sempre vai ter problema, não existe família perfeita. Mas, às vezes, dentro do problema deles, eles se entendem. E aí você chega na posição de arrogância, coloca todo mundo embaixo de você, e aí todo mundo fora do seu lugar, todo mundo perde força, e aí fica aquele lixo de Natal. E aí você fala, tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu evito de falar com eles o ano inteiro. Por isso que eu fico longe o ano inteiro. Aqui, ó, chega no Natal a cara de bunda de todo mundo. Mas lógico, olha como você se coloca no lugar. Se coloca achando que é o alecrim dourado. Chega lá e fala: Ah, eu sou o melhor, eu vim aqui, agradeçam a minha presença, porque a minha presença é uma doação para vocês. Não, não. Quando a gente fala de reunião, é cada um dentro do seu lugar, cada um doando aquilo que pode doar. Quem veio antes, doa um pouco mais.
Quem veio depois doa um pouco menos, mas cada um doando o que pode doar. E não é, como a gente falou aqui, não é uma obrigação e não é uma doação. Você está ali por um momento, para uma celebração, para reconhecer quem veio antes e agradecer por estar aqui hoje. E olhar para quem está vindo e mostrar que aqui, ó, existe um respeito, existe uma hierarquia. Você está vindo agora, mas olha, eu respeito quem veio. Para você, eu sou grande, mas para ele eu sou pequeno. Então, na visão dele, eu e você somos pequenos. Entende? É mostrar que existe uma origem, é mostrar um respeito pelo sistema. Agora, a arrogância vai destruir tudo. E aí você sempre vai reclamar do Natal, sempre vai reclamar de se reunir, porque você está chegando arrogante, você está azedando a maionese e ainda quer culpar os outros pela tua arrogância. E olha que desdobramento legal que você fez, né, Anderson? Essa questão de você até ser uma referência para quem tem filhos, né? De que dessa hierarquia, dessa ordem, porque isso sim é respeito, é o que a criança aprende pelo exemplo. A gente ter este comportamento de ser sim genuinamente grato a tudo que ocorreu, que graças a tudo isso você está vivo. Então, quando você chega igual um alecrim dourado e fala assim, fala, pô, azedou o Natal, pois é, que muito provavelmente você saiu do seu lugar para querer ficar dando ordem, ficar dando show. Então, qual é a sua intenção de ir lá? Então, essa é a primeira pergunta, que foi o que o Anderson falou, trouxe brilhantemente. Por que que você foi lá? Só para postar no Instagram a foto do lado do vô, da avó, para dizer, ó, oh, tô aqui, sou uma boa pessoa? E no WhatsApp já contando os minutos para estar lá com a galera na balada? Ou exatamente para poder, porque balada você tem todos os outros finais de semana do ano, é apenas mais uma. Agora, você está indo genuinamente por agradecimento, por gratidão, por honra àqueles que vieram antes e aproveitar um pouco desse momento enquanto eles ainda estão aqui. De novo, se não é legal, não é bom para você, vai, faz o que você quiser e tá tudo certo. Ninguém tem que nada. Sim, eu vou trazer meu exemplo, porque eu não passo, eu por anos passei Natal com a família do meu pai. Meu avô faleceu, como eu disse, explodiu. Cada um foi para o seu lado. Tudo certo, como o Roger trouxe, cada um foi fazer o seu novo padrão. Cada um foi para um novo padrão. E tudo certo. Pelo menos para mim, tudo certo, eu entendi. Acabou, né? Eu passo o Natal em casa, com minha esposa e meus filhos. Mas esse foi um padrão que foi um, foi por um momento que meu filho era novinho, eu não podia sair para passar com o pessoal, porque meu filho era bem novo na época. Mas acabou se tornando um padrão. Mas não é por isso que eu não deixo de ligar para o meu pai e agradecer. Todo ano eu olho para o meu pai. O ano passado ele foi, não, esse ano eu vou passar com meu pai. E eu fui e passei com meu pai. E tudo certo. Aí eu voltei e falei assim, não, esse ano eu gosto de passar em casa, porque nós criamos um rito, nós criamos um... Até meu filho achou estranho passar no voo. Falou, ah, pai, eu achei estranho. Por quê? Porque não era da mesma forma que ele cresceu vendo. Mas tudo bem. Mas eu ligo pro meu pai, agradeço meu pai. Deu meia-noite, pai, Feliz Natal. Quando dá, meu pai vem para minha casa almoçar, porque eu chamo eles para almoçar, minha sogra, meu sogro. Então, assim, é, eu não deixo de agradecer. É porque eu formei um padrão de comemoração dentro da minha casa. Ficou, para mim, ficou mais rico, ficou mais confortável. É ruim passar com meu pai? Não, mas é só diferente. É uma forma diferente. E é isso que a gente está falando aqui. Não é você saber quebrar um padrão. E como? A gente quebra um padrão não é xingando, não é brigando, não é. É um padrão como? Agradecendo. Olha, agradeço, até aqui foi maravilhoso.
Só que eu sinto a necessidade de seguir um padrão diferente. Obrigado. Obrigado. E tudo bem, e tudo certo. O problema é, como a gente está trazendo até agora, é você querer achar pelo em ovo, ficar arrumando intriguinha, porque você tem medo de olhar para dentro, você tem medo de ver que é igual a todo mundo, porque você é igual a todo mundo. Você não tem como. Você é igual aos teus tios, você é igual às tuas tias, você é igual aos teus avós, teus bisavós, porque você vem daquele sistema. Então, boa parte você olha para uma tia tua e fica nervosa com ela porque você é idêntica a ela. E ela denuncia tanta coisa para você que Que você você não consegue fica ficar, né? nervosa. Não fica, porque caramba, ou mulher chata, ou mulher aquilo, outra aquilo. Mas se você parar para olhar, é igual, é idêntico. Então, assim, antes de você quebrar um padrão dessa forma arrogante, para, agradece, agradece. Olha, a mim, você pode até reconhecer. Eu, toda vez que eu vou, ninguém está se sentindo bem, então, olha, obrigado, agradeço, até que foi muito bom, mas eu vou colocar um padrão para mim. E aí você libera os outros também para seguir a vida deles. Porque às vezes você está travando também o Natal deles. E às vezes você reconhecendo que você é um dos problemas e ter esse reconhecimento, ter essa humildade de se recolher, já vai melhorar a tua vida e já vai melhorar a vida deles. Tudo é questão de ter humildade para olhar e reconhecer, e humildade para agradecer. É meio contraponto, né, Anderson? Porque daqui a pouco, o que acontece? Realmente, cara, tu procurou ajuda, tu foi para terapia, tu constelou, tu fez o teu movimento para evoluir. E aí o que acontece? Quando tu volta para esse sistema que te conheceu diferente, daqui a pouco eles vão te olhando, ué, o que é que tem essa criatura aí, né? Que tá assim, era o bocó da família e agora tá ali, tá de carro novo, tá de roupa diferente, né? Ó, esse relógio nunca vi, ó, cheio de anel, né? Tá ganhando dinheiro agora, ficou snob. E também é entender isso. É, tu mudou e evoluiu, cresceu, e aquelas pessoas conheciam uma outra pessoa, né? Porque pode ter tido, tu pode sim realmente ter tido esta evolução. E aí é tu entender que eles vão precisar de um tempo para entender que tu mudou. Porque eles conheciam o Bocó, não conheciam o ser evoluído. Então tu precisa mostrar para eles que tu evoluiu. Mas aí é exatamente isso, é mostrar para eles que tu evoluiu e não achar que tu é o gás da coca. Porque na medida que tu acha que tu é o gás da coca, cara, tu vai espalhar e tu vai sumir no ar igual o gás da coca. E aí tu vai ficar uma coca sem gás. E aí tu vai ter que olhar para todos os problemas que tu tentou trabalhar e evoluir, né? Então, precisa saber esse equilíbrio, né? Esse meio termo, cuidar para não pesar para um lado e para não pesar para o outro, né? Olhar com respeito, entender que tu se tornou o gás da coca, porque quem manteve essa coca fechada, né, bem lacrada, que não ficou sacudindo essa coca pro gás sair todo de uma vez só? Quem deu essa base é toda essa gente que tá lá e que tu acha que, eles não evoluíram. Cara, eles não evoluíram, mas eles te deram toda essa base e agradece. Baixa a cabecinha e honra toda essa família que te deu a base. Porque toda essa gente problemática aí, é bem isso aí. Uns ficaram com os problemas para si,
Para quê? Para ti poder quebrar esse padrão. Então agradece o tio que imitou o vô, agradece o tio que fez diferente, agradece o pai e a mãe que pegaram para eles e seguraram com eles alguns padrões e te passaram uma informação ressignificada. E que legal esse exemplo que o Anderson trouxe. Às vezes, a vida deu tão certo que você hoje é casado, ou mesmo sendo solteiro, tem uma condição tão boa, muito melhor que dos seus pais, que talvez agora seja interessante você faz o seu movimento, mas chama eles para um almoço, para um jantar, que talvez não vá ser na noite ou, ou no dia, no almoço do dia 25, porque pela logística não dá certo, seja lá o que for, mas convide-os para este encontro em agradecimento de que ó, a vida deu tão certo que hoje eu tenho tanto sucesso que eu vou levar vocês onde vocês quiserem. E lembrando que pai e mãe não precisam receber nada em troca. Eles não precisam receber nada de pagamento de Não, volta. O que o Robson está falando, o que o Robson está trazendo é você pagar para eles uma forma de você de agradecimento e não de devolução. isso não é devolver nada. É você se sentir tão feliz e tão grato por ter recebido a vida e você ter tanto sucesso hoje, fala, pai, mãe, puta, eu tô com uma vontade de pagar um almoço, um jantar para vocês aqui, seja lá o que for, vamos comigo? Ponto, é isso que a gente tá falando. Simples, pontual. Você poder olhar nos olhos daquela pessoa que está ali, que você chamou, e por mais que seja, não seja verbal, se for difícil, você pensar assim, tudo que você passou, a vida chegou até aqui, deu certo. Muito obrigado. É isso, é disso que a gente está falando. E para os que Porque o não Natal, têm eles vivos, talvez seja esse movimento de você também trazer eles no seu coração e agradecer que você ficou mais um pouco, mas a vida deu certo. como a gente está falando, o Natal ele é só um momento de agradecer. Mas lembra-se que não é só nesse momento. Você tem o ano inteiro para fazer isso. É que o Natal é uma data específica onde uma cultura reúne as pessoas e faz com que elas estejam próximas pelo menos um dia no ano. Mas o Natal tem que ser um reflexo de um ano todo. O Natal tem que ser um respeito, uma humildade, um agradecimento de um ano todo, de um ano inteiro. E aí você chegar no Natal e falar assim, não, esse momento aqui agora está todo mundo reunido, eu posso falar presencialmente. Ou se não dá, pelo menos eu vou ligar para todo mundo hoje, vou falar um videozinho com cada um deles e vou agradecer. Por quê? É só um momento. É um momento máximo do encontro do agradecimento. Mas isso tem que acontecer de forma recorrente o ano todo. Todo dia você tem que agradecer pela tua vida. Todo dia você tem que agradecer para aqueles que vieram antes e te deram oportunidade. Todos os dias. É que o Natal é um momento onde todo mundo se encontra, está todo mundo aberto para agradecer e receber agradecimento, pessoalmente, e aí você pode externar isso. Que muitas vezes durante a semana você não vai conseguir, mas internamente você pode. Acordar de manhã, poxa, ó, mais um dia de vida, agradeço àqueles que vieram antes. Agradeço meu pai e minha mãe pela vida. Agradeço de poder seguir em frente. Entende? E aí no Natal, que aí você tem essa capacidade de se reunir e pegar as pessoas um pouco mais abertas para isso, externar. E externar de dentro do teu coração. É como se fosse assim, né, Anderson? Você teve o ano inteiro para fazer. Se não aconteceu, você tem ali, ó, dia 25 de dezembro. Cara, faz agora que vai virar o calendário. Então, assim, pelo menos, pelo menos pega esse dia para fazer. Pelo menos pega esse dia como se fosse um lembrete, assim, ó, cara, você não fez o ano inteiro, então faz agora. Ah, tem o que fazer? Não, de novo, Oportunidade você é não tem essa. que nada. Faz o que te faz feliz. O que a gente está trazendo é que sempre essa perspectiva de
de pegar qual que é a riqueza desse momento, o que tem de positivo dentro de tudo isso, o que você pode aproveitar desse movimento fazendo um pouco diferente. Até porque, né, vamos quebrar um pouco também esse padrão cristão e vamos trazer agora uma informação para dar um ponto de vista diferente para isso tudo que a gente trouxe, né? Para as nossas crenças cristãs. Até porque o 25 de dezembro em si é a comemoração do Deus Sol, Pagão. pagão. Mas aí pensando no Deus Sol, e aí se a gente for, né, para a linha, vamos dizer assim, mais pagã, Mãe Terra, Pai Céu, Avô Sol, né, e Avó Lua. Então, o Sol ele tem essa energia assim, né, da energia, a luz, o brilho, essa energia do avô. Então, tu pode pegar assim esse momento e fazer exatamente tudo isso que a gente falou. A gente estava numa linha, né, cristã, e daí daqui a pouco você vai dizer, ah, não, mas eu nem gosto de comemorar Natal. Cara, tá tudo bem também se tu não gosta de comemorar Natal. Mas é exatamente isso. Aproveita o momento. Aproveita o momento para agradecer. Agradecer a vida que tu ganhou. Agradecer tudo que aconteceu. Se, ai, não, mas minha vida é uma bosta. Cara, se tua vida é uma bosta, cara, agradece. Que tudo foi aprendizado. E tem aquela velha frase do nada está tão ruim que não possa piorar. Então agradece para não piorar. Né? Agradece para, quem sabe, nesse momento tu consegue fazer um pouco diferente e tu consegue melhorar um pouco. Tu consegue fazer algo novo. Tu consegue dar um passo diferente. E sim, esse momento é um momento que tá todo mundo no clima. Então aproveita a energia Aproveita a onda, só isso. e surfa. É isso mesmo. Porque assim, não importa a religião que você tem. O 25, ele tá no calendário global. Então, cara, eu sou judeu, eu sou umbandista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou ateu, não... tudo bem, não tem problema. Ninguém tá falando para você ir lá e ir na missa do galo, para você ir na missa, não, ou no culto de Natal, não. A gente está falando do quê? Aproveita que a família está disposta a se reunir, ou aproveita que as pessoas que são da tua família estão dispostas a receber e entregar um pouco, e entra na onda. Ninguém está pedindo para você comemorar. Mas estou pedindo para falar para você que é um momento onde as pessoas estão abertas para dar e receber. É como se o ano inteiro estava todo mundo egocêntrico e um dia do ano todo mundo está empático, olha um para o outro. Então aproveita isso. Como a gente trouxe aqui na abertura, quando o capeta tira férias, que ele cansa. Então aproveita, aproveita esse dia. Cara, e entrega um pouquinho, aproveita para entregar um pouco, para agradecer. Só isso. Ninguém está falando, porque a gente está falando uma ótica cristã, mas ninguém nem sabe quando Jesus nasceu, porque quando Jesus nasceu nem se usava o calendário. Então, assim, a gente colocou como forma representativa, mas como o Roger trouxe, só pegaram, tiraram os feriados pagões e colocaram o cristão. Só isso. Então, assim, é somente um momento onde estão todos abertos a entregar e receber. Então aproveite também. Não importa se você acredita ou não. A gente está falando da possibilidade de você fazer diferente. Isto posto, Roger Valduga. Estou posto, um por todos, todos por nenhum presépio, porque aqui nós não defendemos crenças coletivas.
Defendemos sim as nossas ideias, os nossos valores. E sim, aqui a gente não acredita em Papai Noel. Sinto muito, ó. Se alguma criança estiver assistindo, cara, pausa agora, porque o presente vem da família. O presente que ele recebe é a vida. E a gente faz algo de bom com isso. Se o algo de bom é fazer diferente, cara, faz diferente. Se o algo de bom é repetir padrões que agregam, que trazem valor e que te fazem crescer, cara, repete. Volta lá atrás, pede a bênção pro vô, pra avó, pro tio Gambá, porque até mesmo o tio Gambá tá ali a serviço de algo. Então, cara, agradece. Agradece tio do pavê. Vamos comemorar, vamos aproveitar a festa, né? Vamos aproveitar o momento de alegria e descontração. Então, pessoal, aproveitem o Natal de vocês. É isso aí. Um bom Natal a todos vocês e até a próxima. Até!